Bom, galera, aqui quem fala é o TLHP Graveyard, e nesse vídeo tremidão para falar de uma coisa polêmica. O horror punk, ele é apolítico? O horror punk precisa ser apolítico? O que é isso na música? Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje do Momento Horror Punk. Antes de entrar no tema mesmo, né, falar um pouquinho que a edição Horror Punk Magazine ela atrasou um pouquinho por questões de internet, né? Como eu vou passar esse final de semana no sítio, e eu passei bastante tempo no sítio nessa última semana, e lá não tem internet suficiente para poder fazer os últimos acertos de diagramação que eu preciso. Então provavelmente vai sair aí na terça ou na quarta-feira, tá bom? Horror Punk Magazine número 6, que tá muito legal. Eu vou falar um pouco sobre a banda Negativa, que é uma banda que mistura doom metal com várias vertentes do rock. Vou falar sobre um gênero chamado Dungeon Synth, que é um gênero que tem muito a ver com o horror punk, e vou entrevistar um projeto nacional, né? A banda Negativa é uma banda nacional, eu sei que tem integrantes de São João do Boa Vista, de Campinas, e tem esse projeto de Dungeon Synth muito massa, né? E também vou falar um pouquinho sobre cinema, vou dar dicas de música e vai ser muito massa. Então, na terça ou na quarta-feira, chegando aí a Horror Punk Magazine número 6. E já temos fechado a pauta da Horror Punk Magazine número 7. Né? Eu fico bem feliz sabendo que o negócio está fluindo e está funcionando. Galera, essa é a grande reflexão aí do Momento Horror Punk. O Momento Horror Punk, galera, ele é para divulgar novas bandas. Já divulguei novas bandas como Dead Poets, é para falar de bandas clássicas antigas. Eu já falei do Defuntos, eu já falei do Sertão Sangrento, eu já falei do Zumbis do Espaço, eu já falei do... oh my god, do Zumbi Holocausto, já falei de um monte de banda, né? Aí, mas também é um momento para a gente debater alguns assuntos, alguns temas, inclusive aqueles que são polêmicos, tá bom? Aqui nunca foi um espaço imparcial, tá bom? Não é. Aqui é o canal do TLHP, né? Meu nome é Tarcísio, então aqui é o canal do Tarcísio do TLHP. Então eu me sinto totalmente no direito de deixar claro os meus posicionamentos e a minha postura e as minhas ideias sobre determinadas coisas. Se você está procurando um posicionamento neutro, não é aqui que você vai encontrar. Se você está procurando um posicionamento imparcial, não é aqui que você vai encontrar. E nada do que eu faço eu vou ser imparcial. Eu faço questão de deixar bem claro o meu posicionamento em tudo, tá? Então, para entender esse texto, esse vídeo, que fique claro isso, tá bom, galera? E lembrando que é só a minha opinião, ou como eu gosto de falar, minha opinião de merda, tá bom? Não é uma verdade absoluta do universo. Você pode concordar, você pode discordar. Eu não acho que a minha opinião é a melhor opinião do mundo, é só a minha opinião. Bom, galera, então o horror punk, eu vou falar primeiro, aliás, antes de falar do horror punk, eu vou falar o que me motivou essa discussão. Tem um canal de horror punk lá fora, gringo, que eu acompanho, que chama Cream's Ghost, que é um cara que ele posta álbuns de horror punk, e ele posta um acervo fantástico. Ele faz um trabalho muito legal de bandas underground e tudo. Ele posta bandas de vários países. Então ele posta bandas da Rússia, posta bandas da Polônia, de Cuba. Ele faz um trabalho muito bacana. Só que esse cara, nos comentários e tudo de um dos últimos vídeos, surgiu essa questão. E esse cara, ele se posicionou de forma dizendo que o horror punk é neutro e que o horror punk não se interessa por essas questões políticas, ideológicas e tudo mais. E eu achei interessante o que o cara escreveu. Eu não concordo nem um pouco com isso, mas eu queria debater isso. E se você tem alguma opinião sobre isso, coloca aqui embaixo, né? Coloca embaixo. Então, gente, olha só, o horror punk, ele realmente deixa de lado essas preocupações sociopolíticas que o punk em geral tem na sua própria base, e ele foca numa questão mais do entretenimento, mais do choque através do horror, da escatologia, do sobrenatural, do criminal, né? Então o horror punk
pela proposta do próprio estilo, ele deixa de lado essa temática mais politizada e ele entra numa temática que se relaciona mais com a questão do entretenimento, ou da natureza humana, ou do cinema, né, dos filmes e tudo mais. Ele tem uma temática muito diferente do punk tradicional. Mas a gente não pode esquecer que é um estilo, um gênero que ainda carrega o punk no nome. Não é gênero horror, é horror punk. Ou no caso do TLHP, é um folk horror punk, mas o punk tá lá. Então, pra gente debater isso, será que o horror punk ele é apolítico? Ele tem que ser apolítico, né? A gente tem que estudar o que é o significado da palavra horror e o que é o significado da palavra punk. Eu vou inverter e vou começar a falar um pouquinho do significado da palavra punk, né? Eu peguei aqui do Oxford, né? Que é o... Oh, meu Deus do céu! Que é o dicionário online de Oxford. E a definição de punk que ele dá são duas. Olha só, a primeira é: diz-se de movimento contestador, diz de ou movimento contestador reunindo jovens que exibem vários signos exteriores, como cortes de cabelo, roupas, de provocação e escarninho com relação à ordem social vigente, né? Aí ele dá um exemplo, a onda punk. E uma segunda definição que oh meu Deus do céu, o dicionário de Oxford dá é que ou o que tem traços desse movimento ou que dele deriva, especialmente a corrente musical surgida na Grã-Bretanha. Então, a definição de Oxford, ela já coloca um posicionamento muito claro, né? Olha só o que ela coloca, né? É um movimento contestador, então ele é contestador de provocação, escarninho com relação à ordem social vigente. Então isso ele já mostra que o punk ele já surgiu com um lado social muito acentuado, e logicamente quando a gente fala de social a gente não pode eliminar o papel político disso, né? Mas vamos lá, vamos continuar, né? E aqui tem um outro que eu peguei, né, do Brasil Escola. Por que eu peguei um link do Brasil Escola? Desculpa aí, galera, né? Porque o Brasil Escola ele é um dos sites mais consultados sobre termos pelos jovens atuais. Então, uma pessoa que vai consultar sobre o termo punk, isso estatisticamente, ou ela vai na Wikipédia, né? Mas a Wikipédia é muito complicado, você, né? Tem artigos que são muito bons, mas como qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa na Wikipédia, fica muito complicado. E o site Brasil Escola, que é um dos sites mais consultados por jovens em busca de definição de termos, né? Isso é estatístico, pode procurar aí. E no site Brasil Escola tem uma matéria falando sobre o punk, né? E aqui está falando o seguinte, ó: a ideia tomou forma inicialmente no início dos anos 70 nos Estados Unidos, mas na verdade, né, isso já é uma informação um pouco imprecisa, porque a gente sabe que não, talvez, né, começou lá, mas ganhou força na Inglaterra. Essa origem do punk em si, ela tem todo um estudo aí que não vem ao caso, né? Só um segundinho, deixa eu beber aqui na minha caneca do Harry Potter, né? Com bandas formadas por jovens de classe média que rejeitavam e criticavam a mentalidade e o estilo de vida da classe que faziam parte. Isso tem muita relação, por exemplo, com o rock, né, que é o BR Rock, que é aquele rock da década de 80 aqui do Brasil, de Legião Urbana, de Paralamas, de Engenheiros, que eram bandas formadas por pessoas que vinham da classe média ou classe média alta, mas que teciam muitas críticas à classe em que eles mesmos estavam inseridos, né? Logicamente tinha muito proletário, tinha muita gente trabalhadora nesse movimento punk inicial lá dos Estados Unidos, né? Que isso é um pouco diferente. A palavra punk é uma expressão da língua inglesa que é usada para classificar um indivíduo ou grupo urbano antissocial que se desviava dos padrões normativos da conduta da época, visto como a parte inútil de uma sociedade. Então ele tem essa coisa de contrapor-se, né? Não de contradição, ao vigente, né?
Olha só, as ideias formadoras do que passou a ser chamado de cultura punk eram baseadas no pessimismo, ou seja, a gente teve na década de 50 e 60 aquele pós-guerra que principalmente nos Estados Unidos ele teve quase que uma euforia social, né? Os Estados Unidos saiu muito fortalecido da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra também, então teve essa euforia. Então, os defensores da ordem vigente, do capitalismo da época, eles falavam, estamos vivendo o melhor momento. E na verdade, né, depois da década de 60, principalmente quando começaram os conflitos relacionados à Guerra Fria, e principalmente quando veio a Guerra do Vietnã, a juventude viu que não era bem isso que estava acontecendo, não era uma época dourada, mas sim uma época de muito pessimismo. Contra o anti-autoritarismo, né, baseado na ideologia anárquica e no igualitarismo. Ou seja, era um movimento que tinha sim um posicionamento ideológico e até mesmo político muito específico, né? Então vamos lá, vamos continuar. Ainda não vou dar minha opinião, né? Vou dar minha opinião no final, né? E aqui fala um pouquinho dos adereços, né? As roupas rasgadas, os penteados chamativos e os adereços pesados, como correntes, espetos, brincos, jaquetas. Esses espetos são aqueles spikes, na verdade, que depois o heavy metal se apropriou, né? Mas a gente sabe que surgiu no movimento punk. Jaquetas de couro eram usados como uma forma de escandalizar e quebrar a norma social vigente. E aí a gente pega o grande contato do punk com o horror punk, que é essa questão do choque, né? De escandalizar mesmo. Quando uma banda de horror punk está falando em primeira pessoa numa letra que ela vai sair matando todo mundo, né? Não deixa de ser uma coisa que choca a sociedade. Imagina minha mãe, que é uma católica fervorosa, escutando uma música dos Zumbis do Espaço que é escrita do ponto de vista de um psicopata que vai pegar as armas e vai sair atirando no meio da rua. É uma coisa que vai chocar a minha mãe, né? E que vai chocar a sociedade como um todo, né? Essa sociedade padrão conservadora. Também se justificam por se tratarem de vestimentas baratas ou antigas, que incorporavam o ideal da abolição do consumismo, ao mesmo tempo em que retratava a dura realidade econômica da juventude da época. Então o punk, ele sempre trazia na sua ideologia e na sua vestimenta, na sua estética, a questão da luta contra o consumismo e também nessa questão de retratar a realidade econômica, né? Se você consegue dissociar esses conceitos de política, meu amigo, você é um David Copperfield do punk, você é um mágico, cara, você merece estar ganhando milhões de dólares por esse malabarismo intelectual que você faz, mas uma pessoa equilibrada não tem como dissociar isso. Então o punk, ele sempre foi. E o horror punk, ele tem o punk no nome, é horror punk, não é só horror, ele é horror punk, né? Então a gente traz essa bagagem do punk, né? Só que a gente, do horror punk, a gente ressignificou muita coisa. Eu vou chegar nisso já já. Só que para isso a gente precisa ter uma definição muito clara do que é horror. A gente já teve uma definição clara do que é horror e eu estou consultando o mesmo local, tá bom, galera? Essa é a definição do dicionário de Oxford, né? Então, horror é uma forte impressão de repulsa, acompanhado ou não de arrepio, gerado pela percepção de algo ameaçador, né? Ou, a segunda definição, um sentimento de nojo, de aversão e de ódio. A gente consegue associar muito essas definições de Oxford com a definição de punk. Sentimento de nojo, de aversão, de ódio. A quê? Ao conservadorismo vigente, à norma vigente, a essa padronização, né? Os punks sentem nojo, né? Eu sinto nojo da sociedade conservadora como ela é. E o movimento punk inicial tinha isso. E essa forte impressão de repulsa, acompanhada ou não de arrepio, a percepção de algo ameaçador. Então, o conceito de horror, ele tem muito a ver com o conceito de punk. Então, não estão separados, né? Mas, por que
muita gente dentro do horror punk defende essa imparcialidade de opiniões, de ideologia e essa apolitização, né? Não, eu não vou me envolver com política no horror punk. Justamente por isso, porque o punk ele faz um outro resgate que eu acho muito válido também, que é resgatar o lance do entretenimento e da diversão. O rock, ele tem esse lado contestador, mas ele tem esse lado da diversão, do entretenimento. E o horror punk, ao optar por uma temática que faz referências a HQs da década de 70, 80, 90, aos filmes B, lá da Universal, da Hammer, da década de 50 e 60, ao movimento dos filmes trash da década de 80, 90, ao movimento do found footage que se reergueu forte em 99 com a Bruxa de Blair, mas que vinha lá do Holocausto Canibal da década de 80, filme italiano. Então, o horror punk ele mistura isso. Então, o horror punk, olha só que interessante, galera. Ao deixar de lado esse viés focado no político, ele é contestador. Por quê? Porque ele subverte a própria proposta inicial do punk, né? Fazendo algo que ainda assim é contestador, porque ele deixa o foco do punk enquanto movimento contestador social e ele foca no horror, que por si só é um movimento, como a gente pode ver aqui na definição de Oxford, está associado a uma forte impressão de repulsa gerada pela percepção de algo ameaçador e que tem relação com o sentimento de nojo, aversão e ódio. Então, mesmo quando o horror punk está falando do Jason, do Fred Krueger, dos canibais de Garanhuns, ele está sendo contestador e ele está tendo um posicionamento claro, né? Ele está se colocando contra a sociedade conservadora que prima por um purismo em tudo. Então, é isso, esse é o ponto que eu quero chegar. O horror punk, ele é muito interessante porque ele consegue ser contestador de uma forma diferente do punk inicial e ainda assim mantendo muito da sonoridade do punk. Ai, Tarcísio, mas o TLHP nem é horror punk. É sim, galera, tem um movimento muito forte que é o do folk punk, né? E eu faço esse resgate do folk punk, que é um movimento muito forte lá fora. Procurem aí folk punk. E eu só coloco o horror dentro do meu estilo, horror folk punk. Então, galera, o horror punk, ele é um movimento contestador, sim, porque ele é um movimento que ele subverte até alguns pilares iniciais do punk, mas ele não subverte se rendendo à massificação. Ele subverte ainda de uma forma que ele causa um impacto, ele choca ainda. Cara, eu duvido que a minha mãe conseguiria escutar um disco inteiro do Defunteria, ou então um disco inteiro dos Zumbis. A minha mãe não escuta nem o meu disco. Né? Mas ainda assim, ainda há pontos de contato com aquele punk mais social contestador. Eu, por exemplo, eu tenho uma música que se chama Governo Escroto Só é Legal em Filme B, que é uma crítica direta ao governo e ao mesmo tempo faz referência ao filme B. A gente tem bandas, por exemplo, como Sertão Sangrento, que em nenhum momento pega uma bandeira e sai levantando ali PSOL, PT, mas deixa claro nas letras que é um grupo de pessoas muito inconformada com aquilo que o povo está passando, com as mazelas e misérias da sociedade, e transforma isso em músicas que fazem referências ao sobrenatural, ao terror, ao horror. Então, galera, concluindo, o horror punk, ele é apolítico? Não. O horror punk ele tem um posicionamento muito claro. Logicamente você vai achar meia dúzia de babaca na cena que faz essa defesa do neutro. E é curioso como o cara neutro em cima do muro, ele sempre cai para direita. Sempre cai para direita. Sempre. Não vem falar com essa. O cara que fala eu sou imparcial, eu sou neutro, na hora que ele cair, ele vai cair para direita. Sempre, tá? E que fique claro, caso não tenha percebido, o TLHP Graveyard, o Tarcísio e tudo que eu faço, ele tem um posicionamento de esquerda.
tá bom? Não gostou? Se desinscreve, tem um botãozinho aqui embaixo, tá bom? Eu não quero galera baba-ovo de direita aqui no meu canal não, tá bom? Se desinscreva. Então é isso, o horror punk ele é fantástico porque até isso ele consegue ter uma visão muito diferenciada de tudo. Então, viva o horror punk, e o horror punk não tem nada de apolítico não, tá bom? É só uma forma diferente e muito contestadora de falar aquilo que a gente pensa sobre a sociedade.